Olá, sejam todos bem-vindos ao culto online da Paz Church Florianópolis. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. E vem junto conosco, cultuar ao Senhor, sabe? Fica de pé aí na hora do louvor, na hora da palavra, medite, tome nota. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada em nome de Jesus. Pai, nós queremos apresentar esse culto maravilhoso, ó Deus, que eu tenho certeza já foi um sucesso. Deus, obrigado, porque o Senhor vai falar conosco. Tenha liberdade para falar aos nossos corações. Tenha liberdade, Deus, para falar para as pessoas que estão em casa, Deus. Eu tenho certeza que a vida dela será ricamente abençoada, em nome de Jesus. Fique agora com louvor. Quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Eis-me aqui. Quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és. Simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és. Simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor. Quero ser a tua imagem. Vamos levantar nossas mãos, fazer dessa música nossa oração nesse dia. Jesus, eu quero ser igual a ti. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. E um coração igual ao teu. Diga, eis-me aqui. Eis-me aqui. Disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me
Estamos aqui contemplando tua face. Enquanto te adoramos, somos transformados à imagem de Cristo. Levantamos nossos olhos para ver aquele que está sentado sobre o trono de glória. E dia a dia sou transformado de glória em glória à imagem do seu Filho amado. E dia a dia eu sou transformado de glória em glória à imagem do seu Filho amado. Não vivo mais eu, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Vamos lá, declara essa verdade. Não vivo mais eu, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Sei que tu vives em nós, desperta-nos, Senhor. Queremos brilhar a luz da sua glória. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Vamos lá, levante suas mãos. Vamos cantar o refrão dessa música. Que ela seja a nossa oração. Esse é o som da sua igreja, Senhor. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Amém. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Medo já se foi.
batizados por teu Espírito, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, em uma grande família, batizados por teu Espírito, clamamos Abba, Pai, clamamos Abba, Pai, nós somos seus, pra sempre
mas tu vieste de longe, escutei tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livrastes a mim. Eu me prostro aos teus pés. A minha vida te entrego, me prostro aos teus pés. A minha vida te entrego. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, meu Redentor, livrastes a mim. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livrastes a mim. Eu me prostro aos teus pés. A minha vida te entrego, me prostro aos teus pés. A minha vida te entrego. E aí, família da Paz, está começando mais um Paz News. Fique bem ligadinho nas nossas programações.
Nessa terça-feira agora, dia 30, estará acontecendo presencialmente a nossa Terça Life Internacional. Se você que é líder em treinamento ou quer se tornar um líder, está super convidado, não pode ficar de fora. Dia 4 de dezembro estará acontecendo a Festa das Nações, onde cada Life Group estará representando um país. Se você faz parte de um Life Group, procure o seu líder para saber mais informações, ou se você não faz parte de um, peço para que você acesse o nosso QR Code ou procure o nosso líder ao final do culto. Dia 5 de dezembro estará acontecendo aqui na nossa igreja presencialmente às 17 horas o Café com o Pastor, onde você que é novo na nossa igreja e quer se adentrar na nossa família, não pode ficar de fora, porque eu não posso contar mais nenhum detalhe. Antes de ir embora, eu tenho mais um recadinho que é sobre as nossas redes sociais. Peço para que, se você não nos siga, para que você passe a nos seguir, porque você vai ser muito edificado com os conteúdos que a gente posta lá. Fique com Deus e tenha uma boa semana. Uau, que louvor maravilhoso. Eu tenho certeza que você adorou ao Senhor. Que ótimo, mas isso só é o começo do nosso culto. Ainda tem muitas coisas para acontecer e eu quero falar algo com vocês, eu quero dar uma notícia para vocês. É o momento de a gente dar com alegria. É isso aí. Vamos contribuir aqui na casa do Senhor. Mesmo você aí, né, na sua casa, você pode estar contribuindo para que essa obra continue e que nós possamos alcançar muitas vidas para Jesus, em nome de Jesus. Amados, eu quero compartilhar com vocês Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Aleluia. Quantos aí podem dizer amém? Sabe, amado, quando nós honramos ao Senhor com os nossos recursos, quando nós damos a Deus a melhor parte daquilo que produzimos, isso demonstra uma atitude de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz por nós. E quando nós damos isso com alegria, fazemos essa atitude com alegria, isso agrada o coração de Deus. Deus não está interessado no seu dinheiro, querido, pelo contrário, Ele está interessado no seu coração. E o sonho de Deus é que nós possamos povoar o céu, e os recursos que vocês entregam na obra de Deus contribuem para que a gente possa ganhar mais vida para Jesus e cuidar e expandir o reino de Deus. Mas Deus, quando nós entregamos, sabe, Ele nos dá alguns benefícios, não que nós estamos atrás de benefício, mas o primeiro benefício, quando Ele diz, seus celeiros serão fartos, isso demonstra que Deus, por amor a Ele, quando você entrega os seus recursos a Ele, o seu melhor, Ele fala que Ele faz questão de suprir as suas necessidades. E quando a Bíblia fala que os seus celeiros serão, os seus tonéis, seus celeiros serão fartos, os seus tonéis transbordarão de vinho, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Ele vai prover recursos financeiros para a sua vida, porque você é um investidor na obra de Deus, e Deus, Ele procura verdadeiros investidores também para investir na obra de Deus. Então eu quero encorajar você a estar honrando o Senhor com a melhor parte, com os seus recursos. Eu tenho certeza que isso é bom para ti. Por quê? Porque Deus, Ele vai se agradar da sua vida, porque você ama aquilo que Ele ama, tá bom? Então pode estar contribuindo aí com os nossos dados bancários, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que nós temos, Deus, de poder contribuir na sua obra, Deus. Honrar o Senhor com os nossos recursos. Que alegria imensa, Deus. Nós te amamos, Senhor, e nós queremos ver o teu reino expandir. Conte conosco, ó Deus, e eu tenho convicção, Deus, que o Senhor não deixa faltar o pão de cada dia sobre as nossas mesas, porque o Senhor nos ama, Pai, o Senhor nos ama, e o Senhor quer que nós sejamos cabeça e não cauda, Deus, e quando nós entregamos esse recurso, nós falamos assim, Deus, nós confiamos em Ti. Obrigado, Deus, por todas essas pessoas que vão estar te honrando, Deus, e que a vida delas, ó Deus, haja prosperidade em todas as áreas, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Meus amados, adoramos, ofertamos, oramos, e agora tem um momento especial, um momento onde Deus vai falar ao seu coração, através da palavra.
Tome nota de tudo aquilo que Deus fala no seu coração. Tome nota dos versículos, sabe? Não deixa nada te distrair. Fique ligado agora na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, seja bem-vindo ao nosso culto de celebração da Paz Church Florianópolis. Que alegria ter você aqui junto conosco nesse poderoso culto. Para mim, meu modo de pensar, não tem coisa melhor na terra do que família. Família é a melhor coisa que Deus deixou na terra, seja a biológica ou seja a espiritual. Família é tudo de bom. E o culto é o almoço da família, a reunião da família, o momento em que a família está junto de forma espiritual. Então é muito bom ter você aqui conosco. Nós estamos hoje na terceira parte da mensagem, terceira e última, né? Só para deixar bem claro, a terceira e última parte dessa sequência de mensagem que nós estamos chamando de a síndrome de Laodiceia, aquela igreja para a qual Jesus escreveu a carta através do apóstolo João. No livro de Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 14 a 16, diz assim: escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Nós citamos essa parte aqui, tanto no primeiro capítulo, a primeira parte dessa mensagem, como na segunda parte, nós citamos esse texto aqui. Aqui Jesus está escrevendo esta carta, ele diz: escreve essa carta ao anjo, ou seja, ao pastor da igreja, e ele especifica, sou eu que estou escrevendo. Então ele faz questão de dar testemunho de si mesmo ali acerca desta carta que ele está enviando, e ele já começa falando de forma muito séria para esta igreja, né? Ele diz para essa igreja: eu sei tudo que vocês fazem, e eu sei de um problema grave que existe em vocês. Vocês são como as águas dessa cidade. Essa cidade, ela tinha um problema muito sério na questão da água. Ela não tinha água, uma água gostosa, boa para se tomar. Era uma água que vinha de uma certa distância por aqueduto, e ela chegava morna ali à cidade. Ela chegava com muitos minerais também, ou seja, era uma água ruim, uma água que não dava para se tomar de forma prazerosa. E Jesus, ele compara essa igreja, ele diz que esta igreja está com a síndrome dessa cidade. Ele diz: olha, vocês são mornos, vocês nem são frios e nem são quentes. Do que é que Jesus está falando? Jesus está falando da vida dessas pessoas, ou seja, não era no sentido terreno, material, era no sentido espiritual. Eles não eram produtivos para Deus, eles não produziam os frutos devidos para Deus, tanto que na sequência dessa carta, no versículo 17, ele diz assim: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Então esta igreja tinha um problema muito sério de orgulho. Essa igreja tinha uma questão muito grave dentro de si, ou seja, de achar que não precisava de coisa alguma porque eram ricos. Essa cidade é uma cidade muito rica, uma das principais do Império Romano, um grande polo comercial muito forte, então uma economia muito forte. E claro, isso resultava numa igreja em que seus membros eram ricos, eram pessoas de boa condição financeira, e eles então achavam que por ter dinheiro, por ter condições financeiras, eles estavam supridos, eles não precisavam de nada, e eles se esqueceram daquela palavra de Jesus, em que Jesus, ele diz de forma muito clara: sem mim nada podeis fazer. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter bens, você pode ter tudo. Se você não tiver Jesus, você não tem nada, porque ele diz: sem mim você nada pode fazer. Uma pessoa sem Jesus
nada ela pode fazer. E eles então estavam achando que por ter dinheiro, por ter essa condição financeira, por estarem bem financeiramente, estava tudo bem com eles. E na realidade isso é um equívoco muito grande, uma autossuficiência em que de fato mostra um coração de uma igreja morna, uma igreja que não produz para Deus, uma igreja que produz para si, uma igreja que está focada em si mesmo, uma igreja que está pensando somente no seu prazer, no seu interesse pessoal e não está focado em produzir algo para Deus. Ainda no versículo 17, na sequência, ele diz assim: e não percebe que é infeliz. Então aquelas pessoas que não percebem, ela não percebe que ela é infeliz, ela não sabe que ela é infeliz. Mas por que ela não percebe que ela é infeliz? Porque ela joga a culpa nos outros, ela joga a culpa nas questões, nas situações. Então ela não percebe que ela é infeliz. Então, vamos citar um exemplo: ela trabalha numa empresa, então ela joga a culpa na empresa, ela joga a culpa no patrão, ela joga a culpa no chefe. Ela pertence à igreja, ela joga a culpa no líder, ela joga a culpa no discipulador, ela joga a culpa no pastor, no culto. O culto não é bom, ou a palavra não é boa. Ela começa a jogar a culpa, a terceirizar. No casamento, ela joga a culpa no marido, ela joga a culpa na esposa, ela joga a culpa nos filhos, ela joga a culpa nos outros. Por quê? Porque a maneira dela é lidar com esta infelicidade. Se nós pegarmos no dicionário a palavra feliz, uma das palavras que traduz a palavra feliz é satisfação. Então dentro dela existe uma insatisfação em que só Jesus pode preencher, e ela não sabe que só Jesus pode preencher. Como ela não sabe que é só Jesus que pode preencher, então ela fica jogando nas coisas, ela fica jogando nas questões à volta dela. E na realidade, eu vou dizer uma coisa para você: ninguém é feliz sem intimidade com Deus. Ninguém é feliz sem um relacionamento profundo com Deus, porque só Deus pode preencher a lacuna, o vazio que há dentro do ser humano. Só Deus pode preencher, ninguém mais. O casamento não preenche, a família não preenche, o dinheiro não preenche, nada pode preencher o vazio que está dentro do ser humano. Então é através da intimidade com Deus. Quando nós desenvolvemos intimidade com Deus, relacionamento com Deus, aí sim, esse relacionamento preenche. Se as pessoas à minha volta não me dão atenção, não olham para mim, viram as costas para mim e ninguém está nem aí para mim, isso não me incomoda, isso não me entristece, isso não vai me deixar jururu, isso não vai me deixar cabisbaixo, não. Porque quem me preenche é Jesus. Eu sei quem eu sou em Cristo, Ele me preenche, meu relacionamento com Ele é satisfatório, Ele me faz feliz. Ninguém me faz feliz senão Jesus, Ele me faz feliz. Então eu sou feliz independente da circunstância à minha volta, se eu estou com dinheiro ou não, se eu estou com o casamento bem ou não, com a família bem ou não, com a situação à minha volta tudo bem ou não, não importa, eu estou bem. Eu estou bem, porque é a intimidade com Deus que traz esta realização. Outra coisa que gera muita infelicidade na vida da pessoa, e claro, uma coisa puxa a outra, é a questão dela não realizar aquilo para o qual ela foi chamada. Ela não está vivendo o plano de Deus para a vida dela. Então, se ela não vive o plano de Deus para a vida dela, ela vai ser infeliz. Ela pode ser um médico, um bom médico, uma boa médica, ele pode ser um grande empresário, uma grande empresária, ele pode ser o que ele for, mas se ele não realizar o plano que Deus tem para a vida dele, ele não vai ser feliz, ele vai ser uma pessoa infeliz, e ele vai ficar, hora ou outra, com aqueles altos e baixos no seu emocional. Ora ele está feliz, está bem, está
está tranquilo, dali a pouco ele está para baixo, está triste. E quantos procuram preencher isso afogando as mágoas com bebidas, com tantas coisas. Ele fica buscando coisas, entretenimento, para poder satisfazer essa insatisfação que há dentro dele, essa infelicidade que há dentro dele. E por que não tem isso no meio dos cristãos? Claro que tem, como tem. Tantos cristãos estão insatisfeitos com a sua igreja, insatisfeitos com o seu pastor, insatisfeitos com os irmãos, insatisfeitos com as pessoas à volta. Quantas pessoas hoje estão desviadas? Segundo os últimos dados do IBGE, entre 30 e 40 milhões de pessoas passaram pela igreja e se desviaram. Por que se desviaram? Muitas dessas é por causa dessa questão do relacionamento. Ficou insatisfeito, o fulano não olhou para mim, a pessoa não me tratou bem, aquela não foi com a minha cara. Ou seja, coisas que têm a ver com a insatisfação interior. Essa insatisfação interior é que tem tirado muitas pessoas das coisas que Deus preparou para elas, roubado elas do plano de Deus, de viver aquilo que Deus tem para a vida delas, por causa dessa insatisfação. Que a primeira coisa, ela precisa ter intimidade com Deus, vida com Deus, todos os dias, tirar tempo com Deus, com a sua palavra. É isso que vai fazer com que essa pessoa seja uma pessoa feliz, independente da circunstância, alegre, independente se estão tratando ela bem ou não, ela está bem. E por que ela está bem? Porque é Jesus que faz ela ficar bem, é Jesus que traz alegria no coração dela, é Jesus que a realiza, é Jesus que faz ela estar bem. Então ela vai estar bem, independente de qualquer coisa. Por que tantos divórcios? Por que tantas pessoas divorciadas? Por quê? Diz os últimos dados aí que de cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio. E já tem um estudo que diz que mais do que 50% não chega aos 15 anos. Ou seja, quantos problemas conjugais? Porque a pessoa ela é insatisfeita com ela mesma, dentro dela existe uma insatisfação e ela desconta essa insatisfação no seu cônjuge. Então ela acha que o cônjuge tem o dever de preencher essa insatisfação que só Jesus pode preencher. E claro que o cônjuge não tem como preencher essa insatisfação. Então, claro, ela vai estar infeliz, mesmo casada com a ótima pessoa, mesmo dentro de um casamento maravilhoso, ela vai estar infeliz. Por quê? Porque é Jesus que tem que satisfazer ela e não o casal, e não o cônjuge, não o casamento. Isso tem gerado tantas pessoas divorciadas. Eu falei sobre os desviados e ainda tem uma outra categoria que são os desigrejados. São aquelas pessoas que elas dizem: sou cristã, sou de Jesus, mas não congrego em nenhuma igreja. Como pode um membro estar separado do corpo? Se eu cortar essa mão, separar ela da corrente sanguínea, em pouco tempo essa mão vai estar preta e vai apodrecer, porque ela está desligada do corpo. O corpo de Cristo somos nós. Não tem como nós vivermos longe do corpo de Cristo. Mas por que tantas pessoas fazendo parte desse grupo dos chamados desigrejados? Por causa dessa questão que eu estou falando aqui, que era o caso da igreja em Laodiceia, uma igreja infeliz, uma pessoa em que ela queria se satisfazer no dinheiro que ela tinha, nas condições que ela tinha, ou seja, quer se satisfazer no material. No material. Tem uma frase que eu quero citar, que muitos estão buscando, muitos na igreja, estão buscando a satisfação na noiva, sendo que a satisfação está no noivo. É o noivo que satisfaz a noiva, e não a noiva que se satisfaz em si mesmo. Em si mesmo. É o noivo que traz essa satisfação. É ele que preenche. Então não tem como a pessoa ser feliz sem esta vida íntima com Deus, intimidade com Deus, relacionamento profundo com Deus e realizando aquilo que é o plano de Deus para a vida delas. Sem isso, ela vai ficar carente. E carente, ela vai buscar atenção das pessoas. Ela vai querer que as pessoas dêem atenção para ela.
ela vai querer que as pessoas a satisfaçam. Aí ela vai se frustrar com esse, com aquele outro. Ela vai ficar insatisfeita, porque ela está buscando satisfação nos homens. E não tem como qualquer homem que seja, qualquer mulher que seja, satisfazer alguém, porque essa satisfação só Deus pode dar, só Jesus pode preencher. Então é muito sério isso que eu estou falando aqui agora. Do contrário, vai ficar pessoas saindo de uma igreja indo para outra, vai ficar pessoas saindo de um casamento indo para o outro, saindo de uma empresa e indo para outra. Você já viu essas pessoas? São nômades no casamento, nômades na igreja, nômades na vida profissional. Por quê? Porque elas estão tão insatisfeitas que elas não conseguem viver felizes, são infelizes. E por que são infelizes? Porque não entenderam que só Jesus pode fazer essa pessoa feliz. Não tem um pastor, não tem um líder, não tem uma igreja que possa satisfazer a vida de uma pessoa. Só Jesus pode preencher essa satisfação. E nós pertencemos a uma geração em que a culpa sempre é de quem está acima. Sempre. Você já prestou atenção nisso? Tudo é culpa do presidente, tudo. Qualquer coisa que aconteceu um incêndio lá na floresta Amazônia, pronto, a culpa é do presidente. 2 jogadores brigaram em campo, a culpa é do presidente. Todo problema na cidade, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador. O filho não vai bem na escola, a culpa é do professor. A culpa é do professor, e não é. A culpa é do aluno que não estudou, não prestou atenção. Os pais não acompanharam, não pegaram os cadernos, não estudaram em casa com eles, não levaram eles a entender aquele ensino do professor. A culpa sempre é dos outros, sempre está culpando os outros. E aí, claro, aí ela vai culpar tudo à volta dela. Na realidade, amados, quantas pessoas, elas não estão entendendo isso, não estão compreendendo isso, e por causa disso, elas estão vivendo infelizes. Se tiver alguém me assistindo, se tiver alguém participando agora desse culto, e que você tem percebido, nem que seja uma pontinha de insatisfação dentro de você, tem hora que você fica tão insatisfeito com esse, insatisfeito com aquele, insatisfeito com a igreja, insatisfeito com o emprego, insatisfeito com o casamento. Dá uma olhada, se você de fato está tendo intimidade com Deus e deixando que o Espírito Santo preencha esse vazio de satisfação que há dentro de você. Porque me mostra uma pessoa que tem intimidade com Deus e cumpre o plano dele na terra, que eu te mostro uma pessoa feliz da vida. Me mostra uma pessoa que não tem intimidade com Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não cumpre o plano de Deus para a vida dela, não fala de Jesus para as pessoas, não leva Jesus para a vida de outras pessoas, não serve o propósito, que eu te mostro uma pessoa insatisfeita. Aonde ela chega, ela implica com tudo. A cor daquele ambiente não é legal, o piso não é legal, a cadeira não é legal, o casamento não é legal, o carro não é legal, a cidade não é legal. Ela está sempre insatisfeita, porque a insatisfação que está dentro dela não tem a ver com o exterior, tem a ver com a falta de uma ação do Espírito Santo, que ela não tem dado a liberdade para o Espírito Santo agir dentro dela. Mas quando a pessoa, ela se joga, se lança na presença de Deus, ela está sempre feliz, mesmo que ninguém dê atenção, mesmo que as pessoas à volta até maltrate ela vai estar feliz, porque ela não depende disso, ela não depende dessas pessoas para estar feliz. Ela sabe o papel dela é ajudar as pessoas, o papel dela é fazer bem para as pessoas, é estar com as pessoas, e não sugar das pessoas, e não querer sugar das pessoas. Quantas pessoas estão jogando a culpa em outras, porque ela acha que essas pessoas são as culpadas da insatisfação dela, sendo que o problema está dentro dela. Ela precisa ser preenchida com o Espírito Santo de Deus. Os meus pastores, pastor Sabá e pastora Marileia, são os meus pastores, os pastores da minha vida
e da vida da minha esposa, são os nossos pastores. Semanalmente nós reunimos e eles nos aconselham, nos corrige, nos orienta, nos direciona, né? Nós contamos as coisas que estão acontecendo à nossa volta, enfim, na nossa casa, dentro de nós, eles estão sempre ali nos aconselhando e nos direcionando. E amo demais esse pastoreio, esse discipulado que eu tenho recebido dos meus pastores Sabá e Marileia. Sou muito fã deles, para a glória de Jesus, são especiais demais para mim. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se os meus pastores passassem um ano sem ter tempo para me ajudar, para me discipular, para me orientar, se passasse um ano sem eles poder me dar essa atenção, eu ia continuar amando eles do mesmo jeito, eu ia continuar caminhando com eles feliz do mesmo jeito, porque quem me faz feliz é Jesus e o Espírito Santo. Eu sei o papel que eles têm na minha vida de me orientar, mas quem me preenche, a minha satisfação vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo é que me satisfaz, é o Espírito Santo. Tem um livro do pastor Abe Uber, esse livro é muito top. Se você não ainda tem, eu aconselho você a adquirir pelo MDA Shop. O livro é A Geração Ur. A Geração Ur são aquelas pessoas que eles não são notados. Eles não são notados na igreja, não são aplaudidos, porque eles estão segurando as mãos dos sacerdotes, para que eles possam estar com as mãos levantadas. São aquelas pessoas que trabalham nos bastidores, elas trabalham na intercessão, na oração, no apoio e tal, elas estão sempre ali trabalhando. Elas não são aplaudidas por ninguém, mas elas são tão indispensáveis, mantendo a mão de Moisés erguida. Então essa questão, essa necessidade de satisfação, olha, eu digo para você, só Jesus pode preencher essa necessidade de satisfação. Continuando ainda esse versículo 17, na outra palavra, Jesus chama eles de miseráveis. Jesus diz: vocês são miseráveis. Ou seja, eles tinham só bens materiais que não passam desta vida passageira. Só bens materiais. Uma pessoa que só tem bens materiais, ela deve se considerar uma pessoa miserável, porque tudo que ela tem é dinheiro. Ela não tem amor fluindo dentro dela, ela não tem a satisfação na alma dela, ela não tem a realização que só Deus pode dar. Então ela é miserável. Era o que estava acontecendo com essa igreja. Outra palavra que Jesus diz aqui: eles eram pobres. Mas eles não tinham muito dinheiro? Sim, eles tinham muito dinheiro, mas eles eram pobres, porque rico para Deus é aquele que junta tesouro no céu. Jesus diz: junta para si tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, ferrugem não corrói. Lá é o lugar que você tem que ter tesouros. Tesouros aqui são transitórios, são passageiros. A hora que a vida aqui termina, do lado de dentro da urna funerária não tem gaveta, não tem cofre, não tem como levar nada. Do lado de dentro da urna funerária não tem nada, então não dá para levar nada. É uma pessoa pobre, então ela pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ela vai ser uma pessoa pobre, porque ela não juntou tesouros no céu. Jesus segue ainda a carta e diz para eles: vocês são cegos, porque eles não conseguiam enxergar as coisas espirituais. Quantas pessoas só conseguem enxergar o material, por isso que está chateada, por isso que está com birra, por isso que está intrigada, por isso que está cheia de tantas coisas na alma dela. Ela só consegue enxergar o material, ela não consegue enxergar o espiritual. Essa falta de enxergar o espiritual mantém essa pessoa cega, é uma pessoa que está cega. Outra coisa que Jesus fala acerca dessa igreja, terminando o versículo 17: e está nu. Embora essa cidade era um polo têxtil, ou seja, um local onde fabricava-se tecidos dos melhores da época, essa cidade produzia o melhor tecido. Então, claro, essa cidade, essa igreja, eles vestiam as melhores roupas que existiam no planeta na época, eles se vestiam muito bem, mas Jesus diz que eles estão nus. Por quê?
Porque roupa para Deus fala do caráter de Cristo na vida de uma pessoa. Roupa está falando do caráter de Cristo. E Jesus diz: vocês estão nus, vocês estão sem roupa. Roupa fala da vida em santidade, de uma vida em verdade, de uma vida segundo a palavra de Deus. E eles estavam, segundo Jesus aqui na carta, nus, porque eles estavam sem viver o caráter de Cristo. Eles estavam desprovidos de uma vida em santidade. Eles estavam nus. Aí vem o versículo 18 desse livro, dessa carta que Jesus escreve, que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 18. Ele diz: eu o aconselho. Aí Jesus começa na carta: eu quero dar um conselho para vocês. Eu quero dar um conselho. O meu conselho aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico. Compra de mim o ouro purificado pelo fogo, aí sim, aí você vai ser rico. Fogo fala de tribulações, ouro purificado pelo fogo fala das tribulações. Então nós precisamos enfrentar as tribulações, passar pelas tribulações com alegria. Como que eu posso comprar esse ouro refinado pelo fogo, pastor Jairo? Você pode comprar esse ouro refinado pelo fogo enfrentando as tribulações, não fugindo dela. O casamento dá problema, pede divórcio. Deu problema naquele emprego, pede as contas e sai. Deu problema com o relacionamento com aquele irmão, sai daquela igreja e vai para outra. Essa pessoa não passa por tribulações, ela não enfrenta as tribulações, ela foge das tribulações. Ele diz: compra de mim ouro refinado pelo fogo, você precisa disso. E ele continua dizendo: compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez. Então Jesus, ele diz que estava nu, e Jesus diz assim: compra de mim roupa branca. Esse comprar roupa branca, ele está falando de uma vida em santidade. Roupas brancas representam uma pessoa em santidade, o grande exército que vai ganhar o mundo para Jesus, o grande exército que vai ativar o mega gigante avivamento do planeta Terra, é um exército vestido com roupas brancas, com a roupa que representa a santidade. Então Jesus diz: compra essa roupa branca. E ainda no versículo 18 ele diz: e compre também colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Então ele está dizendo: vocês precisam enxergar as coisas espirituais. Só através do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo você pode enxergar as coisas espirituais, as pessoas com olhar espiritual. Do contrário, você vai ficar enxergando só defeito nas pessoas, só defeito na igreja, só defeito na esposa, no marido. Você vai ficar enxergando só defeitos no mundo. Você não vai ver nada de bom, porque a sua visão, ela está apenas nas coisas materiais. Ele diz: compra de mim um colírio, para que você possa enxergar as coisas espirituais. Você vai conseguir enxergar as virtudes nas pessoas, você vai conseguir enxergar o bom das pessoas, você vai conseguir enxergar as coisas boas, e você vai ver como isso vai mudar o modo de você ver as pessoas, de você ver o mundo. É tão lindo isso. Aí Jesus completa essa carta no versículo 20, ele diz: preste atenção, estou à porta e bato. Você está aqui assistindo essa mensagem agora, é Jesus batendo na sua porta. Ele está batendo na sua porta, dizendo: estou aqui na porta e bato. Aí ele continua: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Estou à porta e bato. Você recebe? Você aceita esse toque na porta que ele está fazendo através dessa mensagem? Se você aceita isso, se você dá ouvido a essa palavra, eu quero que você faça agora uma oração junto comigo. Pai amado, eu quero, junto com estas pessoas agora, apresentar as nossas vidas a Ti. Senhor, nós não queremos esta síndrome de Laodiceia em nossa alma, em nosso ser. Nós não queremos, Pai. Nós jogamos fora agora esta síndrome de mornidão.
esta síndrome de autossuficiência, esta síndrome de miséria, de pobreza, de infelicidade. Pai, nós jogamos fora tudo isso agora, Senhor. E nós entramos agora na presença do Senhor em oração, para dizer: nós queremos viver uma vida nova. Nós queremos, Pai, priorizar o priorizável. Nós queremos priorizar a intimidade com o Senhor. Nós queremos priorizar uma vida de intimidade, buscar a satisfação em Jesus. Nós queremos a satisfação que vem do Espírito Santo. Nós não queremos a satisfação que vem do homem, Jesus. Nós queremos a satisfação que vem do Senhor. Nós queremos andar bem com todas as pessoas, em amizade com todas as pessoas, mas a nossa dependência só estará em Ti. É no Senhor que vamos realizar. É no Senhor que vamos preencher todo o vazio que há dentro de nós. E assim, nós podemos ter o Senhor dentro de nós. O Senhor diz para essa igreja: abra a porta, eu quero entrar. O Senhor não estava dentro daquela igreja, dentro de cada pessoa. Nós abrimos a porta agora e dizemos: entra, Jesus, entra. Vamos tomar uma refeição como amigos. Nós queremos, Pai, nós queremos o Senhor assentado no sublime trono do nosso ser e satisfazendo o nosso interior. Somos a noiva, Tu és o noivo, e nós queremos nos alegrar em Ti, somente em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que essa palavra toque o seu coração, que essa palavra encha você de alegria, que essa palavra encha você de uma vontade de transformação. Se tiver alguém doente agora me assistindo, eu ordeno agora: seja curado. Se tiver alguém aprisionado, eu ordeno: seja livre agora, seja abençoado em nome de Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entre em contato conosco. Eu quero ajudar você através do nosso WhatsApp que está aqui na tela. Entre em contato, nós queremos ajudar você, para você ter uma vida com Jesus, uma vida poderosa, uma vida abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana, um abraço a todos.